Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de Deus. A vinda de Cristo, prevista e planejada muito antes, muitos anos antes, centenas de anos. Mas, mesmo assim, quando conhecemos as Escrituras, a gente vê que foi planejada muito antes da criação do mundo. Nós precisamos entender que Deus não faz as coisas ao acaso, de qualquer maneira, e não vai tentando consertar as coisas. Muitas vezes pensamos que Deus criou o homem, não deu certo, aí ele veio, criou a nação de Israel, chamou um povo, não deu certo, aí ele mandou Cristo, que aparentemente, se pensarmos, segundo a perspectiva natural, também vamos pensar, não deu certo. Mas é esta a verdade? Não. Sabemos que Cristo foi planejado muito antes da criação do mundo. Mas nós temos algumas referências mais claras. Isto algumas centenas de anos antes de Cristo vir ao mundo. Lá em Marcos, nós podemos ler sobre isso, no capítulo 1, do verso 1 ao 4, diz assim: Como o profeta Isaías tinha escrito, ele escreveu o seguinte: Deus disse, eu enviarei o meu mensageiro adiante de você para preparar o seu caminho. E o profeta escreveu também, alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando esta mensagem: arrependam-se de seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará a vocês. É nessa perspectiva que devemos olhar o Evangelho, devemos olhar as boas novas, devemos ler acerca da vontade de Deus e do plano de Deus. Algo muito bem costurado, algo muito bem planejado. Por isso, aparentemente, as coisas que foram sendo ajeitadas na realidade foram muito bem planejadas. E nada foi feito ao acaso, mas Deus, na sua vontade, desde a criação, fez tudo para revelar a sua multiforme sabedoria, para revelar sua graça, seu amor e sua compaixão. João Batista veio antes de Cristo, veio anunciando, veio falando, veio preparando aquela nação, aquele povo para a vinda de Cristo. E nós precisamos entender que o momento foi o melhor momento. De maneira que havia estradas, havia acessos a todos os lugares, havia uma língua que era falada de maneira uniforme. E isto permitiu o espalhar do Evangelho na época sem precedente. A gente precisa entender isto. Tudo foi muito bem planejado. A vontade de Deus, o querer de Deus, antecede qualquer coisa. Nós precisamos aprender a conhecer Deus, compreender sua vontade e entender que Ele nos conduz no seu querer, no seu desejo, neste processo de amadurecimento, de conhecimento, de entendimento da sua vontade. Embora pareça que não há o controle, há o controle. Há o cuidado de Deus, o querer de Deus sendo revelado, manifesto, nos conduzindo na sua vontade. De maneira que a gente seja instrumento e expressão desse querer no mundo, no revelar da sua glória. Que a gente possa entender, que a gente possa compreender, que a gente possa ser essa oferta, como Cristo, planejado por Deus, que se ofereceu em nosso favor. Que a gente possa crescer e entender que a gente deve ser a oferta que Cristo fez em favor de todos, com uma verdadeira adoração, um verdadeiro culto a Deus. Que a gente possa crescer nisso, amadurecer, compreender a vontade de Deus e ser esse instrumento para a glória e louvor do nome de nosso Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.